Tudo começou quando o capitão donatário Martim Afonso de Souza trouxe mudas de cana-de-açúcar da Ilha da Madeira para o litoral brasileiro, baseando-se em fatores climáticos, áreas propícias ao plantio e fator econômico, como a ajuda financeira da Holanda. As áreas produtoras de maior destaque no Brasil foram Pernambuco e Bahia. A capitania de São Vicente também se destacou, a princípio, mas vale ressaltar que nessa capitania foi construído o engenho de Erasmus, que marcou a fundação da produção açucareira em larga escala, e se encontra de pé até hoje. A sociedade açucareira era composta basicamente por dois grupos antagônicos. O dos proprietários de escravos e de terras compreendia os senhores de engenho e os plantadores independentes de cana. Esses plantadores não possuíam recursos para montar um engenho, já que o açúcar exigia altos custos de produção. Então, para isso, eles usavam os dos senhores de engenho. O outro grupo era formado pelos escravos, numericamente muito maior, porém quase sem direito algum. Entre esses dois grupos existia uma faixa intermediária, pessoas que serviam aos interesses dos senhores, como os trabalhadores assalariados, feitores, mestres de açúcar, artesãos, e os agregados, moradores do engenho que prestavam serviços em troca de proteção e auxílio. Ao lado dessa pirâmide situavam-se os religiosos, funcionários e comerciantes. E o que era o engenho? Engenho era a fazenda produtora em si e a máquina que moía cana. Adiante veremos a composição do engenho. Canavial era o nome dado à plantação de cana. Moenda foi o nome dado ao local para a moagem de cana. Casa de purgar era onde os escravos preparavam o açúcar. E é nessa área que haverá todo um processo, desde a extração do caldo da cana até o encaixotamento dos pães de açúcar. Pão de açúcar era o nome dado ao último estágio do açúcar nesse processo do engenho. Uma curiosidade é que o local turístico do Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, tem esse nome pelo seu formato parecido com os pães de açúcar da época colonial. A senzala era o abrigo dos escravizados. Em todo o engenho havia uma capela, local religioso destinado aos brancos, marcando presença do catolicismo. É importante relembrar a grande importância da Igreja nesse contexto histórico. Com a catequização dos indígenas, a Igreja não permitia que esses fossem escravizados. Por isso, houve a troca de mão de obra escrava dos índios pelos africanos. A Casa Grande era a residência do senhor de engenho, sua família e os agregados. As negras e mestiças escravizadas que trabalhavam com serviços domésticos geralmente tinham seus corpos danificados por ordem da mulher do senhor de engenho, pois assim elas ficariam menos atrativas aos senhores. Nesse contexto, temos o filme 12 anos de escravidão. E sobre a miscigenação, algo muito importante para a diversidade brasileira, e sobre o poder patriarcal, temos o livro A Escrava Isaura. A maior parte dos poderes se concentrava nas mãos do senhor do engenho. Com autoridade absoluta, submetia todos ao seu poder. Cabia-lhe dar proteção à família, recebendo em troca lealdade e deferência. Seu poder extrapolava os limites de suas terras, expandindo-se pelas vilas, dominando as câmaras municipais e a vida colonial. Era um poder patriarcal. A Casa Grande foi o símbolo desse tipo de organização familiar implantado na sociedade colonial. Os senhores de engenho detinham posição mais vantajosa. Possuíam, além de escravos e terras, o engenho. Abaixo deles situavam-se os agricultores, possuindo terra, escravos, bois e outros bens, menos o engenho. O fato de serem proprietários independentes permitia-lhes considerável flexibilidade nas negociações da moagem da cana com os senhores de engenho. Esses dois grupos, senhores de engenho e agricultores, unidos pelo interesse e pela dependência em relação ao mercado internacional, formaram o setor açucareiro. Os interesses comuns, porém, não asseguravam a ausência de conflitos no relacionamento. Os senhores de engenho consideravam os agricultores seus subalternos, que lhes deviam não só cana-de-açúcar, mas também respeito e lealdade. As esposas dos senhores de engenho seguiam o exemplo, tratando como criadas as esposas dos agricultores. Com o tempo, esse grupo de plantadores independentes de cana foi desaparecendo, devido à dependência em relação aos senhores de engenho e às dívidas acumuladas.
Existiam também os lavradores, que não possuíam terras, somente escravos. Recorriam a alguma forma de arrendamento de terras dos engenhos para plantar a cana. O senhor de engenho deixava em suas mãos toda a responsabilidade pelo cultivo da cana, assumindo somente a parte do beneficiamento do açúcar, muito mais lucrativa. E os lavradores ficavam apenas com uma pequena parcela do açúcar produzido. Mas esses homens tornaram-se fundamentais à produção do açúcar. Sobre a transportação do açúcar, pelo Pacto Colonial, o Brasil só podia comercializar com Portugal. Esse era o responsável pelo comércio exterior, como com os Países Baixos, que participavam do processo açucareiro. A produção de açúcar no Brasil era exportada para Portugal e depois para os Países Baixos. Lá ele seria refinado e distribuído por toda a Europa. No século XVI, o açúcar tornou-se o principal produto de exportação brasileiro. Apesar da atividade mineradora do século XVIII e da concorrência do açúcar produzido nas Antilhas, essa posição manteve-se até o início do século XIX. O açúcar foi o produto mais lucrativo na era colonial, ultrapassando até mesmo a mineração. Hoje em dia, a cana é muito utilizada para a fabricação de combustível e produção de cachaça. E esse foi o vídeo sobre a sociedade açucareira. Espero ter ajudado.